Olá investidores, tudo bem com vocês? Renato Costa por aqui para mais um vídeo. E assim pessoal, eu recebo muito esse tipo de pergunta. Quero começar a investir, mas não sei por onde começar, me sinto um pouco perdido, não sei quais ativos eu começo. Então é o seguinte, nesse vídeo eu vou estar falando como eu, Renato, se fosse iniciar hoje no mundo dos investimentos, como eu começaria, quais ativos, como eu faria essa divisão. Então, bastante informação, é muito importante se você está iniciando, você assistir esse vídeo até o final. E muitas vezes, se você já investe aí, talvez aqui pode te ajudar aí de alguma forma, quem sabe para você fazer uma diversificação de carteira, tá? Só quero deixar claro, pessoal, que tudo que eu vou estar falando aqui não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda, tá? O intuito do vídeo, o intuito do canal aqui é trazer conhecimento, trazer informação, é para a gente, na verdade, aqui fazer um bate-papo, compartilhar um pouco mais o que eu sei aqui com vocês, tá bom? Mas assim, falando em conhecimento e informação, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar algumas indicações de livros. E aqui sim, você pode realmente copiar tudo isso que eu estou falando aqui dos livros, para o seu dia a dia, para você se estudar, buscar mais conhecimento e informação, tá certo? E assim, se você curte finanças, curte investimento, está passando pelo canal, mas ainda não é inscrito, então aqui embaixo também tem o botão de se inscrever. Se inscreva, ative o sininho, vem fazer parte do nosso time. Toda semana a gente solta conteúdo, e você será mais um membro aqui no nosso canal, um membro muito importante. Então fique bem à vontade e seja muito bem-vindo. Tá bom, pessoal? Então assim, eu, Renato, se eu fosse hoje começar a investir, começar no mundo dos investimentos, eu faria exatamente isso que eu vou estar falando aqui agora. Eu pegaria todo o dinheiro que eu vou investir, independente da forma, se fosse muito dinheiro ou fosse pouco dinheiro, não tem problema. Eu dividiria em 4 partes, faria 4 tipos de investimentos diferentes, tá? E a primeira parte aqui que eu iria destinar, que eu iria investir, eu investiria numa renda fixa. E quando a gente fala de renda fixa, a gente tem vários tipos de investimento. Tem aí CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, fundos de investimento. Mas aqui para a gente iniciar, para mim começar hoje a investir, eu iria pegar aí um CDB, ia começar por ele. E de preferência um CDB que ele rendesse mais de 100% do CDI, seria o mínimo que eu escolheria, e com liquidez diária. E por que eu faria isso? Porque aqui nesse tipo de investimento, como eu vou estar começando a investir, começando a montar uma carteira de ativos, esse aqui já seria também a minha reserva de emergência. E para o mundo dos investimentos, a reserva de emergência ela é muito importante. E você vai entender a partir dos outros ativos porque que esse primeiro tipo de investimento aqui ele é muito importante, tá? Então seria isso, eu iria de CDB, rendendo no mínimo 100% do CDI com liquidez diária, tá? A segunda parte eu pegaria e eu investiria em fundos imobiliários. Fundos imobiliários, eles são ativos que, eles pagam dividendo todos os meses, e aqui é o seguinte, eu já estaria entrando na renda variável, tá? Então eu estaria com um gostinho da renda variável, com um pouco mais de tranquilidade, porque os fundos imobiliários são mais tranquilos, eles são menos voláteis. Como eu gosto sempre de falar, quando a gente investe em fundo imobiliário, é como se a gente entrasse numa piscina rasa e ainda ali, com as boias ali nos nossos braços para ajudar ali a gente. Então, esses seriam os fundos imobiliários, E por que eu investiria em fundos imobiliários? Bom, o primeiro ponto é por causa dos dividendos. Eles pagam todos os meses, os dividendos, os aluguéis, e eu considero, e são isentos de imposto de renda, tá? E eu considero que os fundos imobiliários como se fosse aquela vaquinha leiteira, Então todo mês vai pingar lá o aluguel, pingar o dinheiro na sua conta, e isso então dá uma sensação muito boa, e com isso depois você consegue reaplicar isso e fazer até uma bola de neve, certo? Tá curtindo o vídeo, tá achando interessante, tá sendo útil para você, então dá essa moral pra gente, deixa o seu like. O seu like é importantíssimo aqui pro canal. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube aqui entende que o nosso canal é legal e ele acaba recomendando mais pessoas, e esse vídeo com certeza pode ajudar mais pessoas também. Então dá essa moral aí pra gente, tá bom, pessoal?
A terceira parte aqui que eu investiria em ações, e aqui entrando de cabeça e realmente na renda variável. Eu iria escolher empresas perenes, empresas boas, tipo do setor bancário, do setor elétrico, do setor de saneamento e do setor de seguros. Por quê? Porque são empresas, né, pessoal, perenes, são empresas que a gente precisa no nosso dia a dia. Hoje, banco, a gente não consegue viver sem um banco, infelizmente. Se você não vai até o banco, mas você usa na palma da sua mão através dos aplicativos para pagar conta e tudo mais. Elétrica, a mesma coisa, a gente não consegue ficar sem energia. Saneamento também, né? Hoje a gente precisa. E seguro é também a mesma coisa. Hoje você paga um seguro para não usar, para não se incomodar. Então, esses setores são setores, como eu falei, que a gente precisa no nosso dia a dia e são setores bons que também, além de a gente estar ganhando aqui na valorização de capital, eles também pagam dividendos, tá? Então seria isso. Esse seria o motivo aqui de entrar no mundo das ações e aqui pensando já aqui bastante ao longo prazo, tá bom? E a quarta parte, pessoal, eu investiria em Bitcoin. E quando eu falo aqui em Bitcoin, eu estou falando das criptomoedas de uma forma geral. Mas o Bitcoin ele é mais conhecido, então para iniciar eu iria aqui realmente só no Bitcoin, tá? E não tem jeito, gente, não tem jeito. Eu acredito que o Bitcoin ele é o futuro, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui no início de novembro de 2023, então se você está assistindo ele agora nessa data, poxa, o Bitcoin ele já deu um salto, é só você olhar nos últimos 30 dias. E nós estamos à véspera de um grande evento aí que é chamado Halving, que é lá em 2024, mais ou menos daqui a 170 dias, que todo se espera aí uma grande alta dele. Então não teria como, né, entrar no mundo dos investimentos e deixar esse ativo aqui de fora, tá? Então seria isso, tá bom, pessoal? E por que eu fiz essas escolhas aqui, certo? Como eu falei, renda variável, né, lá eu escolheria um CDB, montando uma carteira de uma reserva de emergência, fundos imobiliários, ações e bitcoins. Começando dessa forma, o que eu queria fazer no mês seguinte? Eu iria reaplicar e mês a mês eu ia fazendo isso, né? Eu ia construindo uma carteira, criando um hábito, né? E depois que a gente cria um hábito a gente não para. E como eu falei no início do vídeo, é muito importante ter uma reserva de emergência. Então, criando uma reserva de emergência aqui, porque se eu precisar, eu não vou mexer na segunda parte, nem na terceira e nem na quarta. Se eu precisar de qualquer coisa aqui, eu vou na primeira parte. E muitas pessoas, muitos influenciadores falam que primeiro, para começar a investir, você precisa ter uma reserva de emergência. Eu acredito que tem que ter uma reserva de emergência, assim como eu falei. Mas assim, ó, muitas vezes se você está iniciando com pouco dinheiro e você começar a ter uma reserva de emergência, até você ter um montante ali para a sua necessidade, talvez isso pode demorar. E talvez se você fizer dessa forma que eu falei aqui, é interessante porque você está construindo uma reserva de emergência e ao mesmo tempo você já está investindo, você está diversificando, tá? Então é isso. Se eu fosse iniciar hoje, eu faria exatamente dessa forma aqui. Mas assim, pessoal, isso sou eu, né? Sou eu, Renato. Agora eu queria ouvir de você. O que você faria? O que você faria se você começasse a investir hoje? Então, deixa aqui nos comentários. E também o que você achou, se você já é investidor, se você concorda comigo, também deixa aqui. Se você talvez faria algum tipo de mudança, é importante eu ouvir aí o que você pensa também. Beleza, pessoal? Mais uma vez eu peço seu like se você curtiu o vídeo, se achou interessante, deixa aqui, é muito importante pra gente. E também, né, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais conteúdos igual esse aqui. Um abraço, fique com Deus, né? Eu te espero, eu te aguardo no próximo vídeo.